Olá, gente. Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Cleito, para aqueles que não me conhecem. Esse vídeo aqui é um pouquinho fora do normal dos que eu já venho fazendo aqui no YouTube, para aqueles que acompanham aqui no meu canal e aqueles que não acompanham. Obviamente, eu espero que você possa gostar do conteúdo. Esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês é decorrente de algumas conversas que eu tive com alguns colegas que moram no Brasil e às vezes me perguntam sobre determinadas coisas relacionadas aos Estados Unidos, mas em específico a esse vídeo, algumas pessoas estão me perguntando aí qual o cenário que pode vir a acontecer dentro de possibilidades em relação essa relação entre Estados Unidos e Brasil, que vai muito mais além do que uma questão política ou comercial, econômica, mas o que realmente está por trás desse jogo todo. E esse vídeo ele não tem nenhum tipo de objetivo de criticar governo anterior, criticar o governo atual, mas a gente visualizar aí possibilidade de um cenário que pode desencadear como consequências no Brasil, vindo de sanções que possam ser aplicadas e já estão sendo aplicadas nos Estados Unidos em relação ao Brasil. Todos aí eu acredito que sabem o que está acontecendo nessa relação aí Estados Unidos e Brasil. Até um tempo atrás o Brasil estava passando despercebido, né, em relação aos Estados Unidos, mas agora parece que o alvo está direcionado ao Brasil. E a gente espera, eu particularmente, dentro dessas possibilidades, e eu espero que não venha acontecer, mas não descarto em determinado nível em que as relações elas podem azedar, né? Infelizmente pode levar a uma determinada situação um pouquinho mais além, ou o que a gente pede, né? Que entre essas duas nações, que já tem uma relação de amizade há décadas, elas possam se resolver através de uma diplomacia madura. Porque dentro de sanções ou não, não somente um país perde, os dois perdem. A gente fala de uma questão comercial, e essa troca comercial, claro, ela beneficia um e beneficia o outro também. Pode ser que beneficie mais um determinado país, não beneficia o outro como deveria beneficiar os dois. Nossa, tanta confusão, né? De benefício. Mas, no final das contas, pode trazer aí questões negativas, né? Então, eu fiz aqui uma colinha aqui para tentar estar pontuando uma por uma e tentar explicar para vocês determinadas consequências que possam vir a acontecer em uma determinada possibilidade de sanções dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Eu vou colocar número 1, que é a questão do aumento das tarifas comerciais, com a possibilidade de elevação para 100%. O Trump deixou muito claro na sua carta que, se o Brasil viesse a querer igualar reciprocidade, né, ou qualquer outro de tarifa como retaliação, ele aumentaria essa tarifa a 100%. Essa tarifa 100%, ela já não pode ser descartada, uma vez que já foi aprovado com o Congresso essa lei de reciprocidade. Claro que o Brasil ele vai estar buscando a diplomacia até a última instância para que não chegue a reciprocidade, mas tudo leva a crer que vai ser utilizada essa reciprocidade e a tarifa vai ser elevada a 100%. Então, esse tipo de escalada, né, dessa possibilidade de um aumento tão significativo, ele vai acarretar impactos profundos, obviamente, em exportações brasileiras, especialmente em setores como aço, petróleo, aeronave, celulose, café, carne, suco de laranja, que são os produtos aí exportados para os Estados Unidos. Então, esse é o número 1, tá, gente? Aumento de tarifas comerciais com possibilidade de elevação a 100%. Nós queremos que isso aconteça? Claro que não. Número 2, essa aí já é uma sanção que a gente não pode generalizar a todos os cidadãos comuns no Brasil.
mas aquelas partes envolvidas já não é na questão econômica e sim na questão política, né? No caso, é a aplicação da lei Magnitsky, ou Magnitsky, né? Que são sanções individuais, né? Isso aí já vem, é uma lei já desde o Barack Obama, né? Então, permite que os Estados Unidos imponha sanções contra indivíduos acusados de violações de direitos humanos, incluindo congelamento de bens, proibição de entrada nos Estados Unidos, cancelamento de visto, né, essas outras coisas, a exclusão do sistema financeiro global, né, postagens no X, indicam, né, aí foi onde eu dei uma pesquisada para chegar nesses pontos, nessas postagens indicam que autoridades brasileiras, né, todo mundo acompanha, né, os ministros da STF, como Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Divino, Dias Toffoli, Cristiano Zanini, Carmen Lúcia e Edson Fachin, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e até o presidente Lula poderia ser alvos dessas sanções. No caso, aí já é uma questão política, já não mexe com a parte comercial. Número 3, restrições tecnológicas de infraestrutura e até mesmo bloqueio de GPS e satélites. Na pesquisa que eu fiz aqui, o que isso me levou assim a ter um pouco mais de atenção? Obviamente poderia impactar setores como a de aviação, agricultura e precisações, coisas precisas na área das comunicações. Isso aí, a gente sabe que a questão das comunicações e até mesmo esses outros serviços são essenciais e ficaria uma situação muito complicada, muito estranha, até porque nós vivemos numa área da tecnologia, né? Tudo se faz com auxílio da tecnologia, seja na questão de locomoção, comunicação, a questão do trabalho, né? Então isso envolve muitas camadas dentro de uma sociedade. Então essa número 3 aí seriam restrições tecnológicas nas infraestruturas no Brasil, né? Seria uma coisa muito triste se acontecesse e a gente espera que isso não aconteça, tá? Repito, são possibilidades dentro de situações em que a diplomacia não consegue chegar a um determinado senso comum, né? E a gente não sabe no inflamar, né, dessas negociações se isso realmente vai diminuir essa intensidade, né, entre os dois países ou pode chegar aí uma situação mais tranquila para ambos. Então, a número 4 são ações conjuntas com a OTAN e cooperação militar estratégicas. O que seria isso? Eu vi que há menções, né, que se isso viesse a acontecer, em possíveis ações conjuntas entre Estados Unidos e a OTAN contra o Brasil, o que poderia incluir uma pressão diplomática. No caso, sanções coordenadas ou até exercícios militares conjuntos na região. Aí eu chamaria de uma estratégia mais psicológica, né? Todo mundo sabe que o Brasil é um país neutro, um país que não está vinculado a determinados tipos de conflitos armados e esse tipo de situação que pudesse vir a acontecer seria somente uma pressão psicológica, né? E claro que ninguém gostaria de ter esse tipo de pressão no seu próprio país. O número 5 que eu coloquei aqui são sanções contra empresas de tecnologias e restrições a Big Techs. É onde tudo foi que começou, né? Onde Trump tem criticado, né, de forma veemente decisões da STF, especialmente ao ministro Alexandre de Moraes, que teriam emitido centenas de ordens de censura secretas e ilegais, né? Vou colocar entre aspas, contra plataformas de mídia social americana, ameaçando-as com multas e expulsão do mercado brasileiro. No caso, quais são as possíveis medidas, né, que os Estados Unidos poderiam impor contra o Brasil? No caso, especificamente a empresas brasileiras ou indivíduos envolvidos em regulamentações digitais, ou ainda retaliar por meio de restrições às plataformas brasileiras que operam nos Estados Unidos. Outras
possibilidades seriam a inclusão do Brasil em listas de países que violam a liberdade de expressão, impactando, obviamente, investimento estrangeiro. Tá? Número 6. Classificação de organizações criminosas brasileiras, cartéis como alvos. Então, dentro dessas minhas pesquisas que eu fiz, os Estados Unidos poderia classificar as facções criminosas brasileiras como PCC, CV, TCP, como organizações terroristas. E isso já aconteceu em relação ao México. Os Estados Unidos impôs tarifas dentro de uma condição em que os mexicanos pudessem, no caso o governo mexicano, pudesse aí tomar conta dessas facções para não entrar nos Estados Unidos ou dentro da fronteira. Mas aqui em específico, esse tipo de ação permitiria sanções financeiras e operações internacionais contra elas. Tá? Aí já é uma outra situação aí que, dentro de uma escalada de um não consenso entre os dois países, poderia chegar a uma situação como essa. Número 7. Retaliação por meio de sanções financeiras. No caso, congelamento de contas e bloqueios de bancos. Há especulações de que bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos poderiam ter contas congeladas ou enfrentar restrições, especialmente se associada a autoridades sancionadas. Acredito que é o mesmo que os Estados Unidos fez com a Rússia, né? O impacto, isso obviamente afetará o sistema financeiro brasileiro, dificultando transições internacionais e impactando a economia como um todo, especialmente setores dependentes do comércio exterior, né? Empresas e até mesmo questões individuais. Número 8, eu colocaria aqui restrições à aviação brasileira e banimento de aeronaves sobrevoando o espaço americano. Dentro dessas minhas pesquisas, eu já tinha visualizado que algumas pessoas já estavam cogitando e comentando sobre isso, que obviamente eu impactaria na questão do turismo, no transporte de cargas também. Então veja que afeta empresas, afeta o indivíduo, afeta como um todo, né? Esse tipo de situação. E aí, aonde chega, aqui também no meu canal, que eu falo muito sobre a questão de vistos, de você vir como estudante de trabalho, questão de green card, o que quer que seja, mas eu vou me atentar a isso. Pode ser que ocasione o cancelamento de vistos, né? A proibição de entrada de brasileiros no território americano. São medidas que podem ser consideradas no cenário de sanções adicionadas aos Estados Unidos sob a administração, né, do atual presidente, especialmente no contexto de tensões políticas e econômicas descritas aqui, na qual eu mencionei. Lembrando que são possibilidades que pode vir ou não acontecer. Pode ser que surja outra coisa, dentro da imprevisibilidade dentro do governo atual, tudo pode acontecer como não pode acontecer. Entretanto, existe lista de países que estão dentro dessas restrições, na qual eu mencionei. Existem listas de países que os vistos foram cancelados, não permitem a entrada. Você pode pesquisar aí no Google quais são os países aí que tem esse tipo de sanção. A última, como eu mencionei, em relação ao visto, e isso, infelizmente, pode vir a acontecer ao Brasil. Mas o que a gente torce, gente? A gente torce que os dois países, essas duas grandes nações, elas realmente possam ter a oportunidade de ter essa diplomacia, uma conversa em que possa ir muito mais além de uma questão política, mas como um bem-estar para ambos os lados. Você que é novo aqui no meu canal, não me conhece, meu nome é Cleiton, se inscreva no meu canal e até a próxima. Tchau!